Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Sala de Espera. Aqui vamos falar sobre assuntos de interesse de mães atípicas enquanto você espera seu filho ou filha na terapia. Meu nome é Lídia e o tema de hoje é por que o paciente autista não tem empatia? Olá, tudo bem? Chegamos aqui ao nosso quarto Papo de Sala de Espera e hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele pode ser um pouquinho polêmico. Muito se fala, ou muito já se ouviu, sobre o fato do paciente autista não ser empático, né? O que é empatia? Empatia é conseguir se colocar no lugar do outro, né? De uma forma geral, de uma forma bem simplória, talvez, é isso. E o paciente autista, ele pode se apresentar dessa forma. Muitas mães, inclusive, queixam, né? Ai, meu filho não sente saudade, ou meu filho, né, o amiguinho cai, o meu filho não dá muita bola, enquanto outras crianças se preocupam, querem ajudar, né? Demonstram uma empatia maior. E o paciente autista, ele não faz isso. Então a gente vai entender o porquê, né? E se de fato é uma pessoa que não é empática, ou não é bem assim que funciona. Então, pra gente começar, o que é autismo, né? A gente ouve muito sobre autismo, mas quando a gente pergunta de fato para uma pessoa se ela sabe o que é autismo, muitas coisas ficam, né, falhas aí. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? O desenvolvimento cerebral de um paciente autista, ele é um pouquinho diferente, né? Por N motivos, a gente tem fatores de risco que aumentam as chances de uma criança nascer dentro do espectro autista, entre eles, né, a idade materna e paterna mais avançada, prematuridade, doenças durante a gestação, enfim, são diversos fatores que podem, né, aumentar as chances, mas a gente não sabe ainda, né, um determinador causal, né? Tem várias síndromes, por exemplo, que cursam com quadros, né, do espectro autista, mas a gente também não sabe dizer o motivo, né, pelo qual ele acontece. Então a gente entende que é multifatorial, ele envolve, né, vários pontos, né? Então, desde a parte genética, ambiental, familiar, enfim, existem vários motivos pelo qual uma criança, né, nasce dentro do espectro autista. O autismo ele é caracterizado principalmente por dois fenômenos, né? A gente, dentro dos critérios diagnósticos, a gente acaba por dividir as características dentro das características A e B. As características do grupo A, elas têm mais relação com a parte social. Então, o paciente, né, que está dentro do transtorno do espectro autista, eles são crianças que têm um déficit na reciprocidade emocional. O que isso quer dizer? É um paciente que tem mais dificuldade de entender o que a sociedade espera dele, né? De seguir normas sociais. Então, aquela criancinha autista que chega no ambiente e não dá oi, né? Não cumprimenta ninguém, já sai pra brincar, já sai pra correr. Ela não dá oi porque ela não gosta de quem tá lá. Ela não dá oi porque ela não entende que aquele momento pede isso. Da mesma forma, o tchau, né? São crianças que geralmente não dão tchau. Porque elas não entendem, né, que existe essa etiqueta social, né, de dar tchau ou se despedir. Então essas crianças não fazem isso de maldade, né? E vocês percebem que dentro de um desenvolvimento atípico normal, as crianças, elas naturalmente fazem isso. Por quê? Porque elas reproduzem aquilo que elas veem, né? Então o adulto dá oi, dá tchau, a criança aprende a dar tchau, o adulto estimula a dar tchau, e aquilo vai virando algo natural. Para crianças do espectro autista, nem sempre isso é tão natural, né? Muitas aprendem a fazer isso, né, pelo estímulo dos pais, da família, que por muitas vezes por acharem, né, que é falta de educação da criança, acabam insistindo um pouquinho mais, então aquilo vira algo aprendido, não algo que a criança entenda que tem necessidade. Dentro dessa questão social e de comunicação, tem uma falha na comunicação não verbal, né, que é aquela famosa história, né, autista não olha nos olhos, né, isso porque a comunicação não verbal dele é de baixa qualidade, digamos, ou muitas vezes não tem, né? Tem pacientes autistas que não conseguem fazer contato visual, outros conseguem fazer, mas às vezes é de um jeito um pouquinho diferente, ou não consegue sustentar o olhar, então ele até olha, mas não consegue manter durante um diálogo, por exemplo. Então esses são os critérios A, que tem relação com essa parte de comunicação. Já os critérios B, eles têm relação com ações, né, repetitivas, né, na insistência do mesmo. Então aqui dentro a gente tem, né, 4 critérios, né, que todo mundo já ouviu falar de uma forma ou de outra, né, mas entre elas as estereotipias, né, que são movimentos repetitivos que as crianças têm, por N motivos, mas em geral são movimentos regulatórios, então a criança ela precisa daquilo
para se manter mais calma ou menos ansiosa. Então, um dos mais comuns, né, o flapping, né, que é o balançar de mãos, andar na ponta dos pés, é uma estereotipia. Então, isso são práticas, né, da criança que a gente não entende, inclusive, como algo ruim, né? Muitas mães, muitos pais ficam muito preocupados e incomodados com as estereotipias, mas não é algo que é prejudicial para a criança. À medida que vão crescendo, claro, o que mais nos preocupa é a questão das outras crianças, né? De sofrer algum tipo de bullying, algum tipo de rejeição pela presença dessas estereotipias, mas a criança que está fazendo a estereotipia, ela não tem nenhum prejuízo em relação a isso. Então, a estereotipia é um desses comportamentos. O segundo deles é a questão da seletividade alimentar, né? Então, a criança tem uma seletividade relacionada a algum tipo de incômodo, né, com o alimento, como texturas, como cores, como alguns tipos de sabores. Então isso faz com que elas tenham um paladar mais restrito. Então a gente também tem aí a seletividade alimentar, que também preocupa muitos pais. E aí sim, né, por outros motivos, questões nutricionais, de crescimento, de saúde, né. Então é algo que a gente fica bastante de olho também. A gente tem também os gostos restritos, né? O hiperfoco da criança. Então são crianças que em geral têm um assunto aí que gostam muito e que se deixar falar sobre aquilo o dia todo, né? Então isso é muito comum. As crianças em geral podem ser assuntos que não são tão típicos assim, né? Então gosta muito de trens, gosta muito de linhas de ônibus, né? E a criança em geral entende muito sobre aquilo e gosta muito isso é algo muitas vezes que motiva a criança a, por exemplo, manter um contato, manter um diálogo, então ter amiguinhos que gostam do mesmo tema, isso vai gerando conexões também. E por último a gente tem a hiper ou hipossensibilidade, né? Então é a questão, né, que a gente ouve muito auditivo. Então são crianças que são hipersensíveis a ruídos, a sons muito altos ou sons incômodos. Da mesma forma que a gente tem outros tipos, né, de sensibilidades, né, tátil, gustativa, né, visual, mas isso aí já é assunto para um outro momento. Mas essa questão da sensibilidade é importante a gente entender que ela pode estar aumentada ou diminuída. Mas esse é um apanhado geral, né, do autismo, né? E quando hoje, né, a gente tem mais claro essa questão do espectro autista. Então, né, um tempo atrás, a gente tinha, né, os níveis de autismo, né? A gente não usava o termo espectro. Então a gente tinha, por exemplo, as crianças com síndrome de Asperger, que é atualmente, né, o autismo nível 1 de suporte, e antes era a síndrome de Asperger, e a gente tinha algumas nomenclaturas diferentes, para algumas características diferentes, mas a gente entendeu que não faz muito sentido isso. Não faz porque as crianças autistas, elas têm, né, dentro da sua individualidade, dentro desses critérios que eu falei, isso pode variar de uma forma infinita, né? Então, assim, terão crianças que terão prejuízos maiores de critério A, outras do critério B, outras terão dos dois, outras terão muito pouco dos dois. Então, isso é o que difere o espectro, né? Muitas vezes a gente entende o espectro como uma linha reta, né? Uma linha reta que vai aumentando a intensidade. Mas o espectro, na verdade, ele é um grande círculo que as crianças vão flutuar, elas vão andar aqui dentro desse círculo, podendo ter características super distintas. Então, né, de forma muito preconceituosa, a gente escuta, né? Uma mãe com uma criança autista, onde alguém, desavisado, né, encontra e fala: nossa, ele é autista mesmo, ele olhou nos meus olhos, né? Como se isso fosse um determinante do diagnóstico do espectro autista. Então isso é algo pra gente saber, até pra gente não cometer esse tipo de erro, né? Nossa, ele é tão linda, nem parece autista. Gente, que uma coisa tem a ver com outra coisa. Eles são lindos porque eles são lindos. Não tem nada a ver com ser autista ou não ser autista. Então esse é o tipo de coisa que é importante a gente saber por conta disso. E essa questão da empatia, né? E de onde vem, né, essa questão autismo, empatia e tal? É se falado, e de uma certa forma está correto, né, essa afirmação. Por quê? Pra gente ter empatia, né, pra gente demonstrar empatia pelo próximo, a gente tem que ter interesse pelo próximo. Os pacientes dentro do espectro autista, eles têm menos interesse, né, pelas outras pessoas. Por que o autista não olha no olho? Porque ele não tem tanto interesse, né, naquela comunicação que está sendo realizada. O que é diferente, por exemplo, de alguém conversando com esse paciente sobre o assunto do hiperfoco dele. Ele vai conversar, aquilo vai interessar. Se for um outro assunto,
muito provavelmente não vai ser interessante para ele. E ele não vai ter muitas papas na língua também para deixar de lado ou não responder ou simplesmente ignorar essa outra pessoa. Isso porque eles fazem, né, os interesses deles são interesses mais restritos. Né, uma criancinha autista pequena, né, por exemplo, é um hábito muito comum, né, das crianças quererem mostrar coisas para os adultos, né, algo que ela fez, algo que ela gosta. Os pacientes autistas já não têm mais tanto esse desejo, né? Uma criança, por exemplo, gosta mais de brincar sozinha, porque lá no ambiente dela sozinha, ela tá confortável, tá feliz, enfim, não tem nada ali que esteja incomodando. Por isso que são crianças que, em geral, gostam de se isolar um pouquinho mais, ao contrário de ficar brincando com outras crianças. Isso tem relação direta, né, com essa questão social, né, essa dificuldade social. Quando a gente entra com a palavra dificuldade, ela também é um pouquinho controversa, porque, né, conversando com muitos pacientes, inclusive pacientes autistas, eles nem sempre se sentem incomodados com isso, né? Eu gosto de estar sozinho, eu gosto de brincar sozinha e muitas vezes isso incomoda mais a mãe do que o paciente. Porque o paciente se sente confortável. Lógico, a gente como adulto entende que em algum momento da vida dessa criança, na adolescência, na vida adulta, faculdade, mercado de trabalho, isso vai ser um prejuízo, vai trazer um prejuízo. Não tem como a gente viver sozinho em sociedade. Então a gente, não, por que a gente faz tanta terapia, né? A terapia é para ensinar essa criança que ela precisa estar com outras pessoas, ela precisa dividir, ela precisa tentar, né, aos pouquinhos, digamos, se sentir confortável talvez com outras pessoas, talvez essa seja a palavra, porque se for da preferência dela, melhor não, né? Eu estou ok assim. Então, esse é um dos motivos que a gente usa, né? A gente entende a terapia como algo tão importante. Muitas pessoas entendem que a falta de empatia, essa falta de empatia do paciente ter, ela tem relação com algum tipo de maldade, né? O que é horrível de se pensar, porque a criança ela não é maldosa, ela não está sendo maldosa, mas de fato ela não entende talvez aquela interação como algo necessário. Muito recentemente eu atendi um paciente autista e a mãe estava queixando que a avó, né, morou com eles por muito tempo, era a avó quem cuidava dessa criança em tempo integral, e acho que faz um mês que a avó não mora mais com ele, se mudou. E desde que a avó se mudou, a criança não perguntou em nenhum momento sobre a avó, onde a avó tá, né, não expressou que sentia saudades dela, nada disso. Mas quando ele vai até a casa da avó, ele abraça a avó, ele beija a avó, diz que a ama. Né? Por que isso acontece? Porque a criança ela realmente não vai demonstrar esse tipo de falta. Talvez não que ela não esteja sentindo, né? Mas ali dentro do mundinho dele, da individualidade dele, ele continua fazendo suas refeições, indo pra escola, né? Com a avó, sem a avó. Então é importante a gente entender isso. Não é uma falta de amor, não é pessoal, né? É porque a criança autista, ela tá mais focada em resolver suas necessidades, né? Suas necessidades de vida mesmo. De se divertir, de brincar com os brinquedos que gosta, de ver sobre o assunto que gosta muito, de se alimentar, de ir pra escola. Então tudo isso é importante que a gente entenda para que não entenda mal essas crianças, né? Então talvez quando essa criança, né, numa adolescência, vai ser uma criança que vai ter mais dificuldade de fazer amigos, porque não vai ser aquele adolescente que vai estar sempre muito por perto, ou muito preocupado, ou talvez cheio de abraços e beijos, porque para ele talvez não faça tanto sentido, né? Então muitas vezes pode acabar tendo algum tipo de estranhamento por parte dos outros adolescentes, que a gente sabe que é uma fase que já é mais difícil, mas é um adolescente que muitas vezes não vai entender muito bem certas brincadeiras, né, certas piadas, não vai ter tanta graça pra ele porque não faz sentido, e os outros adolescentes acabam estranhando, né, o que muitas vezes pode gerar bullying, né, algum tipo de preconceito, e eu acredito que essa é uma das principais, né, a ideia, né, das terapias é justamente isso, né? Não fazer com que a criança seja quem ela não é, longe disso, mas fazer com que ela entenda os motivos pelos quais aqueles outros adolescentes estranham essa postura, talvez, né? Ser quem a gente é nunca vai ser um problema, mas a gente entender que isso pode causar algum desconforto no outro, isso é importante, até para que isso não nos cause um desconforto. Então,
ter em mente isso é importante. Os pais também muitas vezes queixam das crianças não serem muito carinhosas, né? A criança, por exemplo, dentro do autismo, o toque físico, para algumas crianças, para alguns autistas, como eu disse, dentro de um espectro, é maravilhoso, gostam muito de contato físico. Muitas vezes existe até queixa, porque quer ficar o tempo todo abraçado, beijando, e não só em casa, a professora, alguém que gosta. E outras crianças não gostam. Isso tem relação com a questão sensorial, tanto hiper quanto hipo, né? Então, tanto para mais quanto para menos. Então, essa criança que gosta menos de abraçar, por vezes o pai ou a mãe vão se sentir, não sei, talvez um pouco tristes, chateados, né? Ou entendendo que o filho não gosta muito. Enfim, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a forma que essa criança demonstra carinho. Talvez para ela, o demonstrar carinho seja outra manifestação, né? Fazer algo, ou mostrar algo, ou desenhar. Muitas crianças gostam muito de desenhar. E o desenho, eles representam, né? Aquele amor da família. Então, é importante que a gente consiga entender a individualidade dessa criança, justamente para que a gente não fique criando julgamentos frente às dificuldades que elas têm. Né? E ao invés disso, a gente precisa valorizar aquilo que ela nos traz, né? Como suas potências, como suas qualidades, enfim. Então, conhecer o seu filho, conhecer a criança é muito importante. E parar de querer colocar todas as crianças autistas dentro de uma caixinha, né? Isso tem que ser uma regra, né? Eu sei que se fala pouco sobre isso, a gente deveria falar mais, mas entender que as crianças autistas são muito diferentes entre elas, isso é importante. O primeiro passo, né? Para não sair falando besteira, né? No sentido de nem parece, né? Aquela frase, né? Nem parece autista, como se autistas fossem todos iguais, né? Ou com todas as características iguais. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar assim bem claro, né? E muitas vezes até os próprios pais, né? Muitas vezes duvidam do diagnóstico porque meu filho não tem tal característica, né? Ou algo do tipo. É importante entender que as crianças são diferentes, né? O seu filho, dentro de uma mesma família, duas crianças autistas com características totalmente diferentes. Tive pacientes assim, irmãos, que a personalidade deles era totalmente diferente. Totalmente diferente. Uma criança mais alegre que eu já conheci na vida e o outro parecia um senhor ranzinza de 80 anos. E os dois pacientes autistas com interesses totalmente diferentes. E uma dificuldade muito grande para a mãe de lidar com essas duas personalidades, com essas duas características, nesse conjunto de características diferentes. Então é importante a gente ter isso em mente para não querer, né, entrar com esse pensamento capacitista de que todo autista é igual, eles não vão conseguir fazer tal atividade, ou eles só vão conseguir fazer tal atividade, ou todo autista é muito inteligente, sendo que a gente tem aí uma variedade gigante de QIs. Então, né, não vamos cair nessa de colocar todo mundo na mesma caixinha. Dentro do espectro autista, devido a essa dificuldade de entender os contextos sociais, isso faz com que muitas crianças e adolescentes se sintam deslocadas, né? Dentro das questões das regras sociais como um todo, a gente tem isso como algo muito inerente, né? A gente já, por algum motivo, nasce sabendo, né? Seja pela questão do espelhamento, então a criança observa, a criança ela tem muitos comportamentos em espelho, então a criança ela reproduz aquilo que ela vive, aquilo que ela vê, né? Então se uma criança tá falando muito palavrão, pode ter certeza que ela está ouvindo muito palavrão em algum lugar, porque a criança ela não vai criar isso, a criança ela tem uma bagagem muito pequena em relação à bagagem do adulto, então ela precisa, né, conseguir extrair isso para ela. Então, as crianças autistas, por que elas não conseguem, né, assim como as outras crianças, reproduzir, né, hábitos ou comportamentos de adultos? Né? Isso tem relação com essa questão que a gente conversou sobre a diminuição do interesse. Né? Se eu não tenho interesse em algo, eu muito provavelmente não vou aprender. Então, como a criança autista ela não tem tanto interesse no outro, né? Então por isso que eu não olho nos olhos, por isso que eu não vou lá, né, mostrar algo que eu fiz, por isso que eu não tenho interesse, né, de buscar o contato com o outro, então eu não vou aprender, porque eu preciso estar, né, atento ao outro para que eu possa, né, reproduzir o que eu estou vendo. Então a criança autista, por exemplo, ela não vai fazer, né, aqueles movimentos mais sociais que a gente conversou do oi e do tchau, porque ela não está atenta ao que as pessoas, ao fato das pessoas fazerem, né?
E não quer dizer que elas não possam aprender. Né? Várias crianças aprendem e usam isso como um substrato. Né? Elas conseguem perceber que aquilo é bem visto, aquilo é feito com bastante frequência, então eu farei também. Geralmente crianças que têm, né, um desenvolvimento melhor, já são mais estimuladas, talvez tenham um QI mais alto, elas façam isso com mais facilidade. E muitas vezes isso, inclusive, dificulta um pouquinho o nosso diagnóstico, né? Então aquela criança, ela faz tudo isso, mas ela não faz talvez com tanta qualidade. Talvez o oi dela seja um oi que é um pouquinho esquisito, talvez, um oi fora de hora, ou o momento de dar tchau, ela não entende bem o momento de dar tchau, então isso sai no momento errado. Porque a criança está tentando acertar, está tentando fazer como os outros, mas ela não entende o porquê ela está fazendo. Então aí tá, né, o pulo do gato. Então a criança, ela vai replicar sem entender o porquê. As outras crianças que elas já conseguem, né, as crianças típicas, que elas conseguem entender os contextos sociais, isso fica muito mais fácil. Né? Então a criança típica, ela vai ter essa dificuldade de leitura do meio ambiente, né? Então, e isso na vida adulta também, né? A gente tá falando aí, né, quando a gente fala criança, a gente tá entendendo como criança, porque a gente tá conversando aqui com mães que têm uma necessidade maior, né, de atenção e de cuidado, essas crianças vão crescer, né? A criança, o adolescente, o adulto. Então esses são tipos de conflitos que vão ser gerados inevitavelmente na adolescência e na vida adulta, né? Então as crianças, adolescentes ou adultos, serem mal interpretados, terem dificuldade de entender, por exemplo, sutilezas como ironia, como sátiras, como piadas, por muitas vezes os próprios pacientes autistas falarem, né, muitas verdades, né, uma verdade nua e crua, digamos, que por muitas vezes causa alguns momentos aí de colocar os pais em maus lençóis, vamos dizer assim. Justamente porque por que a criança autista, né, esse é um ponto importante. Por que muitas vezes ela fala coisas que talvez ela não devesse falar, nem naquele momento, nem em momento nenhum, sem se dar conta das consequências. Justamente porque ela não entende que ela não pode falar, né? Ela não entende que socialmente não é legal falar que aquela pessoa está feia, por exemplo. Mas é algo que uma criança autista faria com toda certeza. Da mesma forma, um adulto chegar pro chefe e falar que o chefe é um chefe ruim. Talvez devesse falar, talvez sim, mas não dessa forma. Então, esses são pequenos entraves que acontecem por conta dessa, digamos, sinceridade radical, né, que acontece, é muito comum dentro do espectro autista. Isso não é algo que melhore com remédio, claro que não, mas isso é algo que é treinável, né? Através das terapias a gente pode ter, ajudar esse paciente a ter um insight um pouquinho maior do que ele deve, do que ele pode ou que ele não pode falar em certa situação. Lógico, não vai ser 100%, né? Mas vai poder dar um panorama melhor, até para que esse paciente consiga socialmente ter um desempenho melhor. Quando eu digo um desempenho melhor, ter mais amigos, né? Manter um bom emprego, enfim. Muitas vezes essas dificuldades, né? Essa dificuldade de leitura do meio faz com que sejam pessoas que não consigam, né? Estar num ambiente social que lhes faria bem, né? Então, uma faculdade, um mercado de trabalho, algo nesse sentido. E o tratamento, né? Todos esses sinais, né? Todas as características que os pacientes autistas têm, de um modo geral, não tem tratamento com remédio, justamente porque não se trata de uma doença. São características que têm relação com o desenvolvimento, né, dessa criança, desse adolescente, e é a forma com que eles agem e é a forma com que eles enxergam o mundo. Então a gente nunca vai encontrar uma medicação para isso. Quando que o remédio, né, é indicado para um paciente autista, por exemplo, para uma criança autista? Isso tem relação com sintomas adicionais, né, com comorbidades. Então, assim, uma criança autista, por conta das dificuldades sensoriais dela, por exemplo, ela pode ter muitas crises de desregulação emocional e, com isso, apresentar, por exemplo, episódios de agressividade muito importante. Então, se essas crises começam a se tornar repetitivas, a criança está se colocando em risco,
ou tá colocando outras crianças em risco, se machucando, machucando os pais. Então esse é um momento que a medicação ela cabe, né? Para quê? Para diminuir um pouquinho a questão da, talvez, da irritabilidade, né? desses rompantes de agressividade. Agora, um remédio para a criança se torne uma criança mais empática, isso não existe, né? Acho que isso tem que ficar claro. Meu filho vai ser sempre assim? Olha, sempre assim eu não sei te dizer, mas essa é uma característica que existe dentro do transtorno do espectro autista, que causa prejuízo a ele e que a gente vai ter que tratar na terapia, né? Talvez essa fosse a resposta mais adequada para esse tipo de pergunta. Algumas crianças vão ter respostas excelentes, outras nem tanto. Então isso também é importante a gente ter em mente, porque a gente precisa ter as expectativas alinhadas. A gente entende que os prognósticos eles são melhores quando as crianças são mais estimuladas, quando as crianças têm uma inteligência, né, de um nível acima, né, um nível médio, por exemplo. O prognóstico é melhor para crianças que têm uma rede de apoio, estudam numa escola inclusiva. Então a gente sabe que todos esses comemorativos são importantes, né, para um melhor desenvolvimento da criança. Mas nem sempre eles estarão disponíveis, então a gente vai fazer tudo o que a gente puder. O remédio, o tratamento com remédio, com psiquiatra, ele pode existir, mas ele não é o principal para a criança autista. O tratamento principal para a criança autista são as terapias multidisciplinares. Qual delas? Depende de cada criança, depende da necessidade, né? A gente tem aí um arsenal gigante de terapias multidisciplinares. A gente tem fono, psicopedagoga, psicóloga, terapia ocupacional, hidroterapia, musicoterapia, psicomotricista, fisioterapia. Então, assim, a gente está falando de várias terapias que cada criança, né, dentro das suas dificuldades, vai ter aí a necessidade. Eu preciso fazer todas as terapias? Não necessariamente. Se a criança não tiver certa dificuldade, não faz sentido. Mas no comecinho, principalmente quando a gente faz um diagnóstico muito precoce, faz sentido, porque a gente quer desenvolver habilidades. Se essa criança, né, tiver uma alta breve da psicopedagoga, ótimo, né? Uma terapia a menos para essa criança precisar fazer. Mas se não, a gente vai manter, né, os acompanhamentos, por mais custoso, né, por mais cansativo que seja para as mães, porque eu sei que o objetivo é dar uma melhor qualidade de vida para os seus filhos. Uma outra questão que muitas vezes aparece em consultório são crianças autistas, já diagnosticadas inclusive, que vem tendo algumas questões de comportamento e os pais levantam a hipótese diagnóstica do TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, que é um outro diagnóstico que tem outras características, outras particularidades, mas de uma forma geral, né, são pacientes altamente irritados e que têm o hábito, né, de serem muito opositores, né, de desafiar figuras de autoridade. E muitas vezes os pais enxergam seus filhos autistas dessa forma, tá? E um dos preditores, né, das características do TOD envolve o fato de a criança ser algo, não sou muito fã dessa palavra, mas algo vingativa, né? A criança coloca a culpa nos outros, nunca admite os erros e tal. E muitos pais compram essa ideia para os filhos, né? Para os filhos do TEA, né? Autistas, como se eles tivessem essas características. E em geral isso não fecha como uma verdade, né? Porque são formas diferentes de encarar o mundo, né? O TOD, quando ele se opõe ou ele desafia uma figura de autoridade, ele faz isso de forma deliberada, né? Ele quer aquilo, né? Ele quer desafiar, ele faz isso de forma muitas vezes maldosa, digamos. Dentro do autismo, a gente sabe que existe uma certa oposição, muitas vezes existe um desafio, mas de uma forma geral não é pelo mesmo motivo, né? Os pacientes autistas, eles são rígidos, né? A gente viu ali, eles têm um interesse, né? Eles insistem mesmo, né, muito no mesmo, né? Então, a rigidez de rotina, por exemplo, acho que eu acabei que nem comentei, a rigidez de rotina é algo muito importante. Então, para os pacientes autistas, terem uma rotina rígida é importante. Quando essa rigidez de rotina, por exemplo, é quebrada, isso vai perdão, isso vai causar um desconforto muito grande que pode levar o paciente a ter sintomas de oposição e desafio. Então, mas não pelo mesmo motivo. Por quê? Porque a minha rotina foi quebrada, isso incomodou, e essa foi a forma com que o paciente encontrou de expressar esse desconforto.
e os pais acabam por confundir um pouquinho, né? Então são pacientes, geralmente, né, os pacientes dentro do espectro autista que tem esses episódios, a gente entende que é de mais fácil resolução, né? A gente consegue entender, foi por conta de uma quebra de rotina, foi por uma mudança inesperada, foi porque mexeram em alguma coisa dele onde estava lá guardadinho, bonitinho, a gente consegue resolver isso. Dentro do TOD, o buraco é um pouco mais embaixo. Por quê? Porque é um transtorno onde a gente não tem medicações, né, aprovadas com uma boa resposta, e tem uma questão muito mais comportamental, de imposição de limites, né, da questão em casa. Então o treinamento parental ele é muito mais importante, né, não que no TEA não seja, mas dentro do TOD a gente precisa que os pais aprendam de fato a lidar com essa criança e com essas dificuldades. Dentro do autismo, os pais também vão ter que aprender, mas muitas vezes vai ter que aprender o quê? A respeitar essa rotina da criança, no momento de precisar, né, fazer alguma mudança de rotina, fazer de uma forma adequada, não fazer de forma inesperada, enfim. Então, o treinamento parental ele é importante, tanto no TOD quanto no TEA, mas o que vai se aprender em cada um dos treinamentos, isso é diferente. Bom, então acho que ficou, né, o recado, né, que a gente queria deixar nesse vídeo, é que talvez realmente os pacientes TEA, eles sejam menos empáticos, mas não porque eles são crianças e pessoinhas ruins, né? Eles são menos empáticos porque a reciprocidade emocional deles é diferente, né, das pessoas não autistas, porque dentro do espectro a gente entende que existe essa dificuldade, né? O neurodesenvolvimento atípico é isso. As características, né, que a gente vê nos pacientes típicos não são encontradas nos pacientes neurotípicos. Então essa área, né, lá que é responsável pela questão da empatia, da reciprocidade, do interesse no outro, não trabalha de forma igual e tá tudo bem ser diferente. Então isso é o que eu gostaria de passar hoje, para que a gente não fique entendendo muitas vezes essas crianças de forma errada ou equivocada, e que a gente consiga aí respeitar a individualidade de cada um. Então é isso, gente. Obrigada por assistirem. Nos vemos no próximo Papo de Sala de Espera. Tchau!